Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia ao pessoal que está nos ouvindo aí também pelo YouTube. Hoje a gente tem um alcance maior pela transmissão. Não estou vendo vocês, mas sei que vocês devem estar aí em todas as unidades, na transmissão que a gente abriu para as 9 unidades da Clínica Senhor do Bonfim. E hoje a gente tem um café especial, com uma convidada especial. Eu vou apresentar a Yane primeiro como a minha amiga querida. A gente teve uma oportunidade de se encontrar, de se conhecer na Clínica Florence, fazendo um trabalho juntas. E a gente se afinou de imediato. A forma de pensar, a forma de trabalhar, de agir, de ver o mundo da assistência. Ela foi uma grande parceira lá, com a qualidade de segurança também. E a gente vem estreitando aí, desde então, a nossa relação. E eu achei muito oportuno, a gente já vinha conversando com o Túlio, com o Mauro, dentro da diretoria médica, de trazer esse assunto de cuidados paliativos aqui. É um assunto bem próximo, né, do paciente renal. Tem uma aproximação. E eu convidei a Anne, então, para vir falar um pouquinho para a gente. Pensamos no tema aí juntas, né? E eu falei para a Eliane, a gente precisa falar de cuidados paliativos lá, no mundo do paciente renal. A gente vai ter uma plateia eclética, que não vai ter gente só diretamente da assistência, mas a gente também precisa trazer não apenas o olhar técnico, e esse eu acho que é o grande, além dela ser uma médica preparada tecnicamente como pneuma de formação, ela vai se apresentar, né, mas paliativista e trabalha aí com isso hoje. Então, está dentro da Clínica Florence, liderando a linha de cuidado do paciente renal. Hoje também está como diretora médica do Hospital Monte Serrat, aqui, o primeiro hospital, né, de cuidados paliativos. Então, um projeto muito bonito. E a ideia é trazer um pouco desse olhar da paliação técnica, mas também o que envolve toda essa assistência do ponto de vista de cuidados paliativos. Então, Yane, muito obrigada por aceitar o convite. Então, você está com algumas pessoas aqui, mas tem outras tantas te ouvindo aí nas unidades da Clínica Senhor do Bonfim. Então, são algumas cidades, pessoal lá de Serrinha, de Euclides da Cunha, Feira de Santana, enfim, Senhor do Bonfim. Então, tem gente aí de muitos lugares. Seja bem-vinda. E obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Que bom começar uma sexta-feira dessa forma. Fechando a semana, iniciando o final de semana com um presente, porque eu considerei esse espaço, o convite de Jana, como um presente. Então, muito obrigada. Quem agradece sou eu. Como Jana falou, o cuidado paliativo é algo que, hoje, eu nem consigo dizer que parte minha que ele toma conta, porque acaba que o profissional e o pessoal são muito próximos quando a gente entende que o que a gente faz é o que dá energia para a gente viver. Então, eu também quero agradecer por esse lugar, porque ter um espaço onde a gente possa cuidar de uma condição que deixa o paciente e sua família tão vulnerável é extremamente importante. Então, saber que existe um lugar para eles, onde esse olhar vai ser amplificado, além de necessariamente a visão de um valor numérico de um resultado de exame, traz para a gente um acalento. E receber esse convite para falar de algo que, para mim, é tão rico, que é a abordagem paliativa, num cenário do doente renal crônico, de novo, foi um presente. Tá? Então, muito obrigada. A intenção nossa foi muito de aproximar o paciente com doença renal do cuidado paliativo. E aí a gente pensou como é que a gente vai fazer, né? Vamos trazer esse desafio, porque é ou não é um desafio?
Primeiro, porque existe este grande dilema. Não dá para a gente começar. O primeiro passo vai ser esse dilema que a gente enfrenta todos os dias. Por que a gente insiste tanto, né? Ou cura ou cuida? Por que tem que ser dicotômico? Por que a gente não pode inserir o cuidado dentro da perspectiva da cura e vice-versa? Dentro do olhar para o paciente portador de uma doença renal crônica, a gente vive esse impasse, né? Por um lado, a gente tem que olhar para as toxinas, para a creatinina, para a ureia, para o potássio. A terapia substitutiva renal entra num conceito de manter a vida biológica a qualquer custo. E a diálise, eu aponto aqui na frente, Angela. Ai, e aí fiz bagunça agora. Então, a diálise ela acaba entrando como um imperativo tecnológico absoluto e inquestionável. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Estou falando alguma bobagem? E aí a gente vem para o outro lado, que é esse o lado que a gente precisa inserir e integrar. Quem é que a gente está cuidando? É sobre quem? Vamos olhar o fio da biografia. E aí a gente vai precisar olhar para a história, para a vida, para o que é valor, para essas pessoas. Não só o paciente, sua família e toda a rede que está envolvida. Porque quando estamos diante de alguém com uma perspectiva de insuficiência renal, não é só ele que está envolvido, né? Tem uma série de pessoas em volta. Por que a gente não pode olhar para o fio da biologia, também olhando para o fio da biografia, enxergando o que a gente chama de preservação de dignidade e conforto? O que é dignidade? Será que a gente para pensar o que é dignidade para a gente? Se a gente conhece o que é dignidade para a gente, o que é valor para a gente pode pensar e imaginar o que é para o outro. E esse outro é o nosso paciente que a gente está cuidando. E olhar para um pensamento que reflete qual que é o peso emocional de viver para dialisar. Será que a gente já se tocou para questionar sobre isso? Então, esse talvez seja o nosso maior dilema aqui. Tá? Nós não precisamos ser excludentes, gente. Nós não precisamos. E é porque que a gente vem cada vez mais falando sobre isso. Tá? Como é que... E aí, vocês dão um banho na minha pessoa, sabem muito mais do que eu em relação a isso, de como vem evoluindo o perfil da doença renal crônica. Nós temos uma população que tem envelhecido cada vez mais, tá? A expectativa de vida tem aumentado, e aí esse é um lugar onde a gente também vai se deparar com mudanças no nosso cenário de saúde. Tá? O espaço das clínicas de hemodiálise, os serviços dentro dos grandes hospitais. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olhar para esse envelhecimento, a gente precisa estar atento à fragilidade dessas pessoas. Porque não é só o etarismo, né? Não é só a idade. Idade hoje não limita nada para a gente. Acabei de dar alta semana passada para uma paciente de 103 anos. 103. Lúcida, orientada, comendo pela boca, dona de suas vontades. Então, idade não limita mais nada. Mas a gente precisa olhar além da idade para a fragilidade. E hoje, também, por conta desse avanço da medicina, a gente tem inúmeras comorbidades que acompanham a trajetória desse paciente. E, consequentemente, alta mortalidade, porque os idosos, frágeis, multicomórbidos, eles, de fato, vão ter maiores taxas de mortalidade, sobretudo diante das terapias de substituição renal. Então, esse olhar é o olhar nosso de cada dia. Então, para o paciente idoso e frágil, a pura sobrevivência biológica cede espaço para a priorização de uma qualidade de vida aceitável. Isso está na literatura, não é a doutora Iane que acha. Então, vamos parar e olhar.
e nos provocar. Quando a gente fala de cuidado paliativo, tem uma condição que é sine qua non para a gente, além, obviamente, da competência de comunicação, que é a gente conseguir prognosticar uma enfermidade, para que a gente consiga, através desse prognóstico, auxiliar paciente e família nas tomadas de decisões. Porque existe algo que é extremamente importante, eu vou falar um pouquinho mais na frente, não é sobre oferecer um cardápio para o paciente e para a família. Olha, o senhor está com creatinina de 4, potássio de 7, então o senhor decide, o senhor quer dialisar ou não quer dialisar. Não é sobre isso. Nós temos o entendimento técnico e a gente precisa olhar para essas condições todas que a gente falou há pouco, para ofertar o que a gente entende que é adequado. E aí, no perfil do doente renal, a gente tem alguns desafios, como todas as outras doenças crônicas. Eu, enquanto pneumologista, tenho um grande desafio de estar tomando decisões relacionadas a prognóstico com pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, com DPOC, com as fibroses pulmonares avançadas, porque, diferente do câncer, que muitas vezes, quando ele é metastático e já não responde à segunda ou terceira linha de tratamento, alguém vai lá e vai dizer assim, eu não tenho tratamento para te oferecer, e aí agora a gente vai focar na qualidade de vida, e, nesse aspecto, existe uma probabilidade de você ter um tempo de sobrevida X. É ou não é? Nas doenças crônicas, infelizmente, a gente não consegue. Porque o que vai acontecer é isso. Eu tenho um paciente cuja funcionalidade é ótima, e a gente olha para a funcionalidade com algumas características, o que o paciente consegue desenvolver, desempenhar de autocuidado, qual a condição dele de ingesta oral, nível de capacidade cognitiva, tudo isso diz respeito à funcionalidade. E, à medida que ele vem sofrendo eventos agudos, essa funcionalidade cai e assume uma nova linha de base. E a gente, às vezes, esquece disso. A família, muitas vezes, esquece. O paciente, muitas vezes, esquece. Mas 3 meses atrás, ele fazia tudo. E a expectativa é de que ele volte a ser quem ele era. Mas, olha só, cada evento agudo, ele refaz uma linha de base. Então, a gente precisa ter isso em mente. Porque, se ele teve tantos eventos agudos, olha como é que está o status funcional dele. E é essa funcionalidade que intimamente está ligada ao prognóstico. E à condição desse paciente resistir ou não resistir à manutenção de uma terapia substitutiva renal. E é essa a hora da gente olhar para aquele fio que eu mostrei para vocês, que é o fio da biografia. Então, à medida que esse tempo vai passando, que o status funcional vai diminuindo, o nosso olhar e o nosso foco, ele precisa ir redirecionando. O que a gente também tem tão evidente? E, quando eu estava preparando essa fala para vocês, eu lembrei de vários pacientes que eu acompanhei, e como a gente tem dificuldade de enxergar isso aqui. Quando a gente tem um paciente com câncer, eu vou fazer alguns paralelos, porque, às vezes, é o mais fácil da gente pensar. Quando a gente fala em cuidado paliativo, vem logo o paciente com doença oncológica, né? É o que vem, é o carro-chefe. Na verdade, foi o que começou realmente tudo, né? As provocações todas começaram, historicamente, com os pacientes de doenças oncológicas avançadas. Mas a gente vê, entende toda a carga de sintoma, de sofrimento, a gente valida, a gente valoriza. Mas por que a gente não olha para o nosso paciente de doença renal crônica e a gente não consegue ter essa mesma visão? Porque parece que esse sofrimento dele é invisível. A gente não olha para um paciente renal crônico que queixa de fadiga extrema, que não consegue se alimentar, que está nauseado, que não consegue mais ter relação sexual.
Gente, isso é totalmente negligenciado no nosso dia a dia. Por que a gente não busca, muitas vezes ativamente, o entendimento de que peso esses sintomas estão causando na vida dessa pessoa? O que é que eles estão tirando de qualidade de vida dessa pessoa? Então, o sofrimento físico e emocional na doença renal crônica avançada, ele frequentemente ele é igual ou até mesmo supera o dos pacientes que têm doenças oncológicas terminais avançadas. No entanto, de novo, a gente não está olhando para isso. E por que que cuidado paliativo chega tão tarde? Se a gente está vendo isso tudo. A gente ainda, culturalmente, traz o conceito arraigado, deturpado, de que cuidado paliativo é cuidado de fim de vida. Não é cuidado paliativo, é cuidado de morte. Estou mentindo? Vocês sabem de onde vem a palavra paliativo? Vocês já tiveram curiosidade? Porque o estigma vem da palavra culturalmente do dia a dia nosso, que paliativo, né? Qualquer coisa que você vai fazer de forma paliativa é armengada, né? Não tem mais o que fazer, faz um paliativo. Ajeita aí, faz um negocinho. Não é assim? Mas alguém já teve curiosidade? Não? Vou falar para vocês. A palavra paliativo, o prefixo pallium, em latim, era o nome dado a uma capa que os cavaleiros utilizavam para ir para as batalhas, para eles se protegerem de calor, de sol, de frio, de poeira. Eles usavam essa capa chamada pallium. Então, o termo paliativo é de cuidado de proteção. Proteção. Tá? A gente consegue proteger da doença que já está instalada? Não. A gente consegue proteger da morte? Não. Alguém aqui imagina ou pensa que não vai morrer? Mas o que é que a gente consegue proteger, então, Iane? Do sofrimento, gente. O nosso objetivo é proteger paciente e família de sofrimento. A doença, por si, já tem uma carga de sofrimento absurda, alta. A gente vê todo dia, vocês estão vendo todo dia. Então, o que a gente quer é auxiliar, é ser uma ferramenta para ajudar a proteger de sofrimento. E eu vou proteger quem, Anne? Eu vou proteger o paciente, eu vou proteger a família, eu vou proteger vocês também. Porque o papel é cuidar da equipe também. Vocês me protegem e eu protejo vocês. Porque o objetivo é que a gente trabalhe junto. Aquele conceito lá atrás, o primeiro, 1960, quando começou a se falar sobre cuidado paliativo, é que era assim, ó, estou cuidando do paciente, cuidando, era em oncologia, principalmente, né? Cuido, acabou, quimioterapia, não tem mais, doença avançou, pronto. Tchau, agora você é do cuidado paliativo. Era assim, uma entrega de bastão. Não é isso. Também vou mostrar para vocês como que a gente se comporta dentro desse acompanhamento, tá? Mas qual que é a principal barreira mesmo, né? De novo, a gente vai falar do fio biológico, do imperativo, do tecnológico, da cura. Não tem jeito. Tem essa máquina de diálise aqui potente, é maravilhosa, vai resolver, tem jeito. Tem sempre jeito. E, do outro lado, o medo, um pavor, um pânico. Primeiro, a gente pode falar desse medo do paciente, que é aquele medo de ser abandonado, como eu falei aqui para vocês agora, né? Passagem de bastão, então não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada para fazer, pronto, vou esperar a morte chegar. E o medo também que envolve a equipe. Eu coloquei aqui médico, porque normalmente a gente tende a o médico ser o responsável pela tomada de decisão, mas a equipe toda sofre. Eu costumo dizer assim, eu sou super coligada da galera da enfermagem. Porque eu acho que é o seguinte, eu chego, desde sempre, desde a minha época de residente, eu chego, estou ali, faço minha parte, faço minha prescrição, minha evolução, tchau. Quem fica o dia inteiro com o meu paciente? Então, é a equipe de enfermagem. É o que é a personificação do cuidado mesmo. Então, eles também têm medo.
sensação de fracasso. Parei, pronto, desisti. É o mesmo sentimento de abandono. Por outro lado, fazer, hoje já gera também um desconforto relacionado à obstinação terapêutica de Stanase. Então, são muitas questões, muitos medos, mas por que a gente só consegue enxergar o cuidado paliativo lá na frente, quando eu não tenho mais nada, a diálise realmente não está funcionando, eu vou chamar, e aí, normalmente, a gente vem para uma conversa extremamente difícil sobre suspensão de terapia, e, muitas vezes, o paciente morre pouco tempo depois. E aí, é esse o conceito que fica impregnado. É que, quando vem cuidado paliativo, é para morrer. E a gente é chamado, muitas vezes, apenas no momento de desligar a máquina de diálise de um paciente que está com droga vasoativa lá em cima, né, que já está com disfunção múltipla de órgãos, e aí, de fato, a gente não consegue enxergar tudo o que poderia ter sido ofertado antes. Então, é esse modelo integrado, tá, de cunhas que se cruzam. É esse o modelo que a gente quer, que já é descrito, inclusive, na literatura mais recente da nefrologia. Então, a gente precisa colocar isso ao longo do que a gente tem de tratamento modificador de doença, o que a gente chama de terapia de suporte renal. Tá? Isso já está descrito na literatura. O cuidado paliativo ele não vai substituir a diálise. Eu só vou chamar o cuidado paliativo quando eu não tenho que fazer diálise. Não é isso. A gente está junto. É dentro desse processo que é fundamental. É assim que a gente vai conseguir integrar manejo de sintoma, suporte psicológico, social, auxílio na tomada de decisão. Se isso é integrado precocemente, todas essas conversas, todas essas decisões, todo esse caminho, ele fica menos pesado. Porque fácil ele não vai ficar hora nenhuma. Lê do engano. Vamos tirar essa soberba de que não, é tudo fácil, é simples. Chamou o cuidado paliativo e resolveu tudo. Não. É difícil, é pesado. Mas se a gente tem 1 tonelada para carregar num par de ombros, ela tem um peso. Mas se eu tenho a mesma tonelada para dividir em 10 pares de ombros, o peso vai ser diferente. Concordam? Então, a gente já precisa falar sobre cuidado paliativo bem mais precoce. Então, exatamente por isso, a gente tem que promover, preservar essa função residual, obviamente, sem negligenciar todo o restante, o bem-estar biopsicossocial desse doente, dessa família. Tá? E, de novo, a preparação para essa terapia ela deve caminhar lado a lado com o que a gente chama de cuidado conservador compreensivo. Então, de forma prática, o que eu preciso entender? Quem é o paciente que eu devo pensar em cuidado paliativo, Yane? No meu dia a dia aqui, para quem que eu devo olhar com esse pensamento? Primeiro, existe uma ferramenta, talvez a mais simples, básica, de triagem em cuidado paliativo, chamada pergunta surpresa. Algum de vocês já ouviu falar? Pergunta surpresa simples. Eu vou me surpreender se essa pessoa que está aqui na minha frente falecer nos próximos 6 a 12 meses? Essa é a pergunta. Se eu responder não, eu não vou me surpreender, esse é um paciente que deve ter o cuidado paliativo ao longo da sua linha de cuidado. Simples e caceteiro. Tá? Fácil, do nosso dia a dia. Yane, só a pergunta surpresa, a gente viu ali que o paciente ele vai e vem ao longo do tempo. Tá? E, às vezes, esse ano que eu penso pode ser mais de ano. Tá? É só isso que eu vou olhar? Não. Outros parâmetros vão me ajudar também. Então, a gente tem escalas objetivas que vão ajudar a gente a tomar essa decisão. Talvez aqui a gente utilize mais na prática, seja uma escala de performance, que é o PPS, aqui o KPS adaptado, a escala de Karnofsky, que tem vários itens, mas eu vou colocar para vocês aqui uma dica rapidinha, que é a gente olhar, de fato, para ação de deambulação, ingesta oral, atividade de doença e cognição.
infelizmente, o julgamento de dizer assim, não veio, abandonou o tratamento. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. E a gente julga, tá? Mas será que a gente buscou saber o que acontece? Por que ele não veio? O que motivou esse abandono, entre aspas? É nosso dever buscar ativamente entender isso e cuidar disso. E é a hora também da gente pensar sobre decisões éticas. A gente tem muito medo de justiça, né? Não vou fazer, tenho que fazer, porque senão vou ser processada, porque eu não ofertei o tratamento adequado. E aí volto mais uma vez para isso aqui. Bati bem a tecla, porque são condições práticas da gente colocar no nosso dia a dia. E aqui a junção de tudo, né? Quando a gente soma, de novo, funcionalidade, quando a gente soma fragilidade do idoso, quando a gente soma quantidade de comorbidades, de novo, a gente vai precisar olhar para esses riscos, pensar nas intervenções precoces, pensar no que a gente chama de planejamento de alta e ter atenção ao que a gente fala de uso racional de recurso. Também é muito importante para a gente. E aí vem o nosso grande desafio dentro do cuidado do nosso paciente. Construir o que a gente chama de planejamento antecipado de cuidado. Dentro do cuidado paliativo, essa é uma terminologia nossa do dia a dia. Todo paciente que a gente faz a primeira avaliação, logo após a construção da biografia, para eu saber quem é essa pessoa, conhecer a doença dele, calcular escalas de funcionalidade e prognóstico, é mandatório que eu construa isso aqui. E o que é importante dentro dessa construção? Primeiro ponto, preparação. O que é preparar um plano avançado de cuidado, antecipado de cuidado? Eu preciso entender que doença ele tem, tá? Olhar o que eu tenho de opção dentro desse cuidado. Depois, eu vou saber e vou buscar entender quem é esse paciente que eu vou criar esse plano, qual o grau de autonomia que ele tem. Precisamos também lembrar que hoje a gente não é mais o dono de tudo, da tomada de decisão. Recente, acabamos de ter uma legislação falando sobre isso, sobre o direito do paciente. E o direito do paciente está acima da vontade do médico e da família. Não nos esqueçamos disso. Tá? Então, se o meu paciente tem autonomia, eu preciso respeitar a autonomia dele. Se ele disser que não quer fazer, eu preciso respeitar. Óbvio, eu não vou ficar de birra e de bico com ele e dizer assim, tá bom, não quer, vá lá. Não é isso. Eu preciso instrumentalizá-lo sobre essa tomada de decisão. Explicar cenários, consequências. E aí eu consigo alcançar e alinhar o que ele tem de entendimento sobre valor, sobre sentido, sobre o que é sagrado para ele. Escuta ativa. Se eu não tenho esse espaço de ouvir tudo isso que eu falei para vocês, não adianta. Como é que eu vou construir algo se eu não tenho a capacidade de ouvir e permitir que essa pessoa se pronuncie? Gente, para que está feio, que não existe mais aquele negócio de chegar na sua frente e você fazer tudo, não dar espaço para a pessoa falar. Não é mais. A boa prática diz que comunicação é uma competência indispensável e boa comunicação se faz com boa escuta. Tá? Vamos nos deparar com os dilemas, claro. Risco, benefício, recurso. Como que a gente vai dar conta dessas decisões? E aí a gente vem, de fato, para a decisão em si, que é alinhar o que vai ser para essa pessoa, respeitando tudo que a gente já falou agora. Documentar, isso precisa estar devidamente bem registrado. E aí vem uma série de discussões, também na legislação que a gente viu agora, houve-se a fala de diretiva antecipada de vontade. Agora vai ser todo mundo querer falar de diretiva antecipada de vontade. Outro dia, uma amiga minha que é advogada me disse que chegou no cartório para fazer uma coisa pessoal dela lá, quando viu, tinha um monte de panfleto. Faça sua diretiva antecipada de vontade. Então, cuidado também com a banalização disso. Tá? Então, a diretiva é um documento que precisa ser feito, de preferência, acompanhado por um médico que conhece
sobre o que você vai tomar de decisão, tá? Registro em prontuário funciona como diretiva antecipada de vontade, Iane, se estivermos numa entidade pública, sim, prontuário documento de fé pública. Não funciona como documento de fé pública, mas toda a jurisprudência entende que, se foi conversado com o médico e está lá registrado em prontuário, é prova contundente. Tá? Então, está bem definido. Isso não nos causa insegurança. Se o paciente deseja, e também nós, enquanto equipe, podemos ofertar isso, a identificação de um procurador de saúde. O que é isso? Ah, tem que ir lá fazer um procurador. Não. É alguém que represente essa pessoa quando ela não tiver mais condição cognitiva de demonstrar suas vontades. E isso faz parte do nosso acompanhamento. Essa conversa difícil precisa existir. Porque a gente precisa falar para o nosso paciente que pode ser que, em algum momento, ele não tenha a capacidade de tomar decisão. E, se ele antecipar para a gente quem pode tomar decisão por ele, ajuda bastante. E isso é planejar antecipadamente. Concordam? Por último, revisar esse plano e dizer para o paciente que isso não é algo escrito em pedra. Eu já tive um paciente, por exemplo, era pneumopata grave, tinha um DPLC gravíssimo, dependente de oxigênio, era americano, isso já tem alguns anos. E lá nos Estados Unidos, isso aqui que a gente está falando é do dia a dia. Então, praticamente todas as pessoas têm as suas definições de saúde. E ele trouxe um documento registrado em cartório dizendo que ele não queria ser traqueostomizado. E aí ele interna, faz uma insuficiência respiratória, e quando a gente vai discutir realmente ele lúcido, ele diz, rasguei. Agora eu entendo que faz sentido. Meu neto nasceu, eu quero ver meu neto. Então, foi para a UTI, foi entubado, foi traqueostomizado, saiu do internamento, e era o que dera valor para ele, era o que fazia sentido. E assim foi. Tá? Então, não é algo estático que a gente não muda. E aí, é importante também que a gente tenha esse entendimento. Eu adorei isso aqui, porque também existe uma percepção equivocada de que ou você faz ou você não faz, que é tudo ou nada. Olha o que a gente tem de modalidade. Né? De novo, vocês aqui sabem muito mais disso do que eu. Da condição da gente ofertar o que a gente chama de diálise incremental, que seriam aqueles pacientes que já têm uma fragilidade, que já têm algo de comprometimento, mas que ele tem uma função renal residual, e aí talvez funcionasse uma abordagem 2 vezes na semana, menor carga de tratamento. Tá? Lembrando que a gente já está conversando com esse paciente, com essa família, sobre piora, sobre prognóstico, sobre dificuldades. Existe a condição da gente fazer uma diálise por tempo limitado? Claro que existe. Se eu estiver diante de uma dúvida prognóstica ou, então, de um quadro agudo, severo, a gente pode alinhar isso, sim. Tá? Vamos combinar tempo. O que a gente costuma chamar, às vezes, na UTI de trial. Né? Vamos fazer aqui, vamos observar como é que ele vai sair. Você está deixando de fazer alguma coisa? Isso é abordagem paliativa? É. E óbvio que a gente também tem... Também eu coloquei uma nomenclatura aqui que eu não sei se existe, tá, gente? Mas a diálise paliativa, achei bonitinho. Mas é para aquele paciente que tem múltiplas comorbidades, que realmente tem uma expectativa limitada, mas que ele é anúrico, ele faz congestão, fica muito desconfortável. E, às vezes, a gente vai precisar usar desse artifício para garantir controle de sintoma. Mas é importante que tanto a gente, equipe, quanto a família, entendam que eu não estou focado na reversão da uremia bioquímica. Não tem por que eu ficar coletando exame todos os dias desse paciente, acompanhando a ureacreatina dele, porque não é esse o objetivo. Eu estou focando em controle de sintomas. Então, uma outra questão extremamente importante dentro desse contexto aqui é o que eu falei há pouco para vocês,
que é a renúncia, né? Quando o paciente diz que não quer, o que a gente vai fazer com essa informação, tá? Então, existe, de fato, uma preocupação, porque se a gente entende que se recusa um procedimento que é indicado como suporte à vida, o que vai acontecer, tá? Historicamente, dentro da literatura, existe uma mediana de 7 a 8 dias de sobrevida após a descontinuidade, né? Após a suspensão da terapia substitutiva. Então, de novo, essa é uma grande preocupação, sobretudo se a gente entende que complicações podem acontecer e até 12% de óbitos dentro desse quadro podem acontecer. Então, por isso que vem a nossa angústia. Estou permitindo que o paciente recuse e ele vai morrer, eu estou deixando de fazer. Então, isso é extremamente pertinente. Vocês também tiveram recente a publicação de um documento que fala Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre recusa, né? Então, aqui eu tirei de lá. Tá? Então, quem é o paciente que a gente pode considerar elegível à possibilidade de renunciar a uma terapia substitutiva renal? Primeiro, de tudo, ele precisa ter capacidade preservada, decisão voluntária, autônoma e informada. Tem que ter condição, precisa ser capaz de tomar essa decisão. Tá? Aquele paciente que não tem mais, ele não tem a capacidade no momento, mas ele deixou o seu documento ou determinou um representante legal, eu também preciso acatar essa tomada de decisão. Tá? Se eu tenho um paciente com dano neurológico irreversível profundo, com absoluta ausência de consciência, faz sentido manter esse paciente sustentado em terapia dialítica? Vou dizer para vocês o que eu vivi também recentes meses. Dentro da Clínica Florence, a gente recebeu uma paciente que havia sido discutido em terapia intensiva, a suspensão da hemodiálise. Era uma doença renal crônica que fez um AVC-H extenso e ficou com uma sequela neurológica gravíssima. Chegou a dialisar por um tempo e aí, na UTI, houve uma rodada de conversa e tomaram-se a decisão de suspender a diálise e a gente recebeu para cuidado paliativo, para cuidar de fim de vida. Mas ela não morreu de imediato. E é essa também uma grande questão. A gente está lá vendo na literatura, 7 a 8 dias após suspensão. Eu trouxe um casinho para ilustrar vocês que não é sempre assim. Tá? E essa paciente, de novo, ela não morreu. E passaram-se os dias e ela não morria. O que acontece com a família? Enlouquece. Será que ela está melhorando? Faça exame aí de novo, doutora. Por que ela não morre? Porque eles disseram lá que ela ia morrer assim que parasse a diálise. E a paciente não morre. Mas, ao mesmo tempo, com a questão cognitiva definida e estabelecida, que era a sequela neurológica do AVC extenso. E aí o filho diz assim, eu estou em dúvida, eu estou angustiado, o que é que está acontecendo? Quero levar de volta para o hospital. Eu fiz, mas o senhor quer levar ela de volta para o hospital? Por quê? Não, porque eu preciso que algum nefrologista diga para ela, diga para mim, se realmente o que eu estou fazendo é isso mesmo. E é essa angústia da família, que muitas vezes se prepara para um paciente falecer, ele não falece. E aí vem a sensação, eu estou deixando de fazer, está morrendo a míngua. Né? E aí eu fiz, se a gente trouxer, se o senhor trouxer alguém, algum especialista, vai te ajudar? Ele fez, vai. Então, pronto, traga. Fique à vontade, pode trazer. E aí a colega veio, avaliou, aí me ligou. Estou indo para casa um dia de noite, ela me ligou, oi, Anne, vi a paciente, realmente uma condição. Mas, assim, eu fiquei na dúvida, será que aquele quadro neurológico dela é do AVC ou é da uremia? E aí, veja, se o filho quer que a gente dialise, a gente dialisa. Eu fiz, poxa, me ajude para eu te ajudar. Né? Aí eu fiz, me ajude que eu te ajudo. Mas olha só, ela tem um AVC extensíssimo. Você chegou a ver? Pode até ter um componente de uremia ali, mas o que prepondera é o quadro neurológico. Então, não tem sentido. Não é porque a família quer, de novo, ó, a falinha lá do começo. Eu não estou oferecendo um cardápio. Ele está depositando toda a esperança e expectativa no seu conhecimento técnico para a tomada de decisão. Não é ele que tem que decidir isso. Eu preciso de você. Ela, realmente não tinha parado para pensar por esse lado. Eu fiz, então,
no outro dia de manhã a paciente faleceu. Então, aqui é importante para a gente, principalmente quando a gente estiver dentro de UTI, tá? Para a gente olhar para isso. Se a gente tem limitação técnica ou anatômica, o que a gente fala aqui? Falência de acesso, né? Outro dia me chamaram para ver um paciente que não tinha mais, a equipe queria fazer um shunt, um catéter transhepático para manter a hemodiálise de uma paciente que tinha síndrome hepatorrenal, que já estava acamada há meses, internada há meses. Gente, qual que é o benefício disso? Vamos parar, vamos olhar para quem é aquela pessoa. Né? Paciente, de novo, olha a pergunta surpresa. Aqui é a fala de que ele está renunciando, então vamos respeitar. Você não está achando que não é surpresa que ele faleça nos próximos 6 a 12 meses? Por que é que ele tem que passar os seus últimos 6 a 12 meses vindo para diálise 3 vezes na semana, ou então internado fazendo hemodiálise? Por quê? E, de novo, se a gente considera, de fato, o que a gente chama de futilidade médica, né? Hoje, qualquer tratamento que ele não consiga restabelecer o status fisiológico, a gente considera como fútil ou potencialmente inadequado. E o Código de Ética Médica nos protege. Inclusive, é vedado ao médico oferecer tratamentos fúteis que cause o sofrimento prolongado. Isso é de eutanásia. Então, nessa linha de raciocínio, que é importante, porque a gente também fica muito reticente no que eu posso, que eu não posso, que eu devo, que eu não devo. E, do ponto de vista bioético, recusa ou não iniciar uma terapia, ela tem o mesmo peso de descontinuar algo que não tem sentido. Tá? Então, não é aquilo, não, eu tenho que fazer, que vai parecer que eu não fiz nada. Ou, mas se ela tivesse, você não ia suspender? Então, é o mesmo peso. Tá? Então, do ponto de vista bioético e jurídico, não existe distinção efetiva entre descontinuação e recusa das intervenções. Certo? Então, manutenção de tratamento apenas adia o processo de morte. Adia processo de morte. E um dos princípios do cuidado paliativo é afirmar a vida a despeito de qualquer condição de doença, mas lembrar, porque às vezes a gente precisa que alguém lembre para a gente que a morte faz parte da vida. A gente esquece. A gente vive como se fosse imortal. De novo, proporcionalidade terapêutica é seguro. Tá? O que a gente chama de equivalência ética, do ponto de vista bioético e legal no Brasil, de novo, não tem distinção. A obstinação terapêutica a gente chama de distanásia. Essa, sim, fere dignidade. O nosso objetivo é ofertar o que a gente chama de ortotanásia. Tá? De novo, suspender diálise não é eutanásia, tá, gente? Não é porque eu vou suspender e o paciente vai falecer provocando a morte. Não é isso. Tá? E, de novo, a segurança que a gente tem quando isso está documentado. Então, falando desses conceitos, ortotanásia, como sinalizei para vocês, é o que a gente chama de, entre aspas, boa morte, é a interpretação da morte fazendo parte da vida. Tá? Se a gente está diante de uma disfunção orgânica, de um órgão nobre, como o rim, superajuntado a outras condições comórbidas que potencializam a chance desse óbito acontecer, deixar a natureza se encarregar do que a gente chama de história natural da doença é o que a gente pode ofertar, muitas vezes, de melhor dentro do cuidado. Tá? A mistanásia, ela é uma preocupação enorme diante da carência, muitas vezes, dos serviços de diálise, de nefrologia. A gente enfrenta um grande problema no SUS relacionado a isso. Tantos pacientes que chegam nas unidades de pronto atendimento ou na própria atenção primária que precisam de terapia dialítica e que a gente não tem recurso. Se a gente parar um pouquinho e pensar quantos estão, muitas vezes, ocupando uma vaga de diálise sem indicação de permanência, porque falta esse olhar, porque falta a condição de a gente conversar. Então, é uma bola de neve. Tá? E, de novo, a gente não tem o direito de promover
um sofrimento prolongado e um processo de morte demorado através de distanase. Então, eu gosto de fazer essa pergunta sempre que eu tenho a oportunidade. O que é que importa para cada um aqui? Se a gente parar para pensar o que importa para a gente começa a valorizar o que importa para o outro. Então, pensem em provocar o que importa para você quando vocês estiverem diante dos seus pacientes. E aí eu trouxe só um casinho para ilustrar, imagens liberadas, autorizadas pela filha da paciente, que acabou virando minha amiga. Essa é a Dona Marys, conheci na Clínica Florence. Vou contar a historinha rápida dela para vocês. Dona Marys chegou para mim com 79 anos, natural de Mata de São João, procedente de Camaçari, viúva, mãe de 5 filhos e avó de 7 netos. Ensino médio incompleto, aposentada. Durante anos, exerceu o cargo de assistente administrativo, espírita, definida pelos filhos como mulher de personalidade forte e comunicativa. Gosta de assistir novelas e escutar música sertaneja de sua época. Gostava, porque já era camada, de passear, visitar sítio, admirar as rosas. Admirar as rosas. Reside com 2 filhos e uma neta em casa própria, térrea, não possui rede de apoio em Salvador, referente à alimentação, preferência por feijão, arroz, frango e frutas, e alérgica a camarão. Isso é um pouquinho da biografia dela, tá? E aí ela chegou para a gente no dia 3 de setembro de 2022. Gravem a data, tá? 3 de setembro de 2022. Proveniente de uma UTI, onde ela permaneceu por 28 dias. Hipertensa, diabética, dislipidêmica, obesa, portadora de doença renal crônica, não era dialítica. Histórico de 3 internações, 3 nesse ano de 2022. Por herpes zoster, com sequela, teve perda visual esquerda, infecção respiratória e dor no quadril com comprometimento motor. Até junho desse ano, ela conseguia andar com auxílio de andador. De junho para setembro, ficou acamada. Antes da atual internação, era completamente dependente, como eu falei para vocês, para as atividades básicas de vida diária, acamada desde julho, banho no leito, uso de fraldas. Olha lá as escalinhas que a gente falou, né? Tinha uma lesão na região sacral, se alimentava por via oral, consistência pastosa, foi internada em 5 de agosto, com um quadro de dor torácica atípica, foi evidenciada infecção urinária, refratária a tratamento inicial, necessidade de terapia renal substitutiva. Então, ela começou a dialisar nesse contexto. Tá? Ela chegou, a gente promoveu o que a gente tem como protocolo nosso, rotina, nossa reunião familiar de admissão. Tá? A reunião dela foi realizada no dia 10 de setembro. Os familiares demonstraram estar alinhados sobre compreensão da gravidade do quadro clínico de Maria, assim como referiram compreender ponto em que poderá ser considerada a abordagem proporcional do sofrimento da paciente. Ressaltaram o discurso de que Maria não se entende enquanto pessoa adoecida, mas sim que está vivenciando situações de dor e comprometimento motor como retaliação por atitudes passadas com pessoas de seu convívio, vivas ou falecidas. Entendem o poder disso, gente? A importância disso? Ela estava achando que estava sendo castigada. Marys não participou dessa reunião porque ela não quis, tá? Mas depois a gente chegou a abordar ela no quarto. Bom, durante o internamento, ela evolui com nova infecção, passa a oscilar a nível de consciência e começa a manifestar a atitude de recusa terapêutica, principalmente a diálise. Então, a técnica entrava no quarto, ela já começava. Chorava, dava escândalo, não quero, não quero. Vocês estão querendo me matar, isso está acabando comigo, é sofrimento. Voltava o discurso da culpa. E era nitidamente visível o sofrimento dela por aquela terapia. Em algumas vezes, a enfermagem chamava o plantonista para fazer medicação, para ela ficar mais calma, para tolerar a diálise. Olha só. Tá? E aí, no dia 3 de outubro, ela tinha indicação de diálise, ela mantinha, tá? Ela urinava, mas ela tinha realmente escórias aumentadas. Houve nova abordagem com os pacientes e filhos, e dessa vez ela foi envolvida junto. E aí definimos por não manter as terapias sustentadoras artificiais de vida invasivas. E o objetivo de cuidado dela, que era a reabilitação, naquele início,
com a adequação dos cuidados, a gente passou a olhar de forma específica para cuidado paliativo. E aí, suspendemos a diálise. Construímos a deshospitalização e Melrys foi para casa. Olha a galera. Filho, neto, amava fazer palavra cruzada. Estava ali. A gente permitiu, com a suspensão da diálise, que ela fosse para casa. Melrys passou o aniversário em casa. Tá? Liberada para comer bolo de chocolate, mesmo sendo diabética e dislipidêmica, porque era valor para ela. Filhos e netos. E aí, lembram que a gente estava em setembro de 22, janeiro de 23, eu recebo Melrys do domicílio. Lá, quando a gente alinhou que não ia mais colocar diálise nem nenhum outro procedimento sustentador artificial de vida, a gente construiu que não tinha benefício mais ela ir para alta complexidade. Ela ia para casa, se ela tivesse alguma crise de necessidade, ou a gente cuidaria em casa, ou a gente traria direto para a clínica, porque ela não precisaria passar por emergência, UTI de novo, que aquilo ali não era valor para ela nem para os filhos. E a gente recebeu. Oi? A gente suspendeu em outubro. E a dúvida é se era suspender por paliação a diálise do momento? Isso. Ela já vinha, e aí, todo esse sofrimento, a gente entendeu que vamos suspender, e aí vamos ver o que é que tem. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tratar sintomas. E foi isso que aconteceu. Então, ela volta só em janeiro. Tá? Ela ficou... Bom, tinha função isso. Ela urinava. Tá? Então, tinha um acompanhamento muito próximo, ela não foi e se perdeu, né? A filha falava comigo praticamente uma vez por semana. Quando ela tinha alguma crise, a gente se falava mais. Até que, nessa condição, a gente precisou realmente trazer de volta. O que ela tinha era desconforto respiratório, ela fez congestão. Tá? Então, de novo, dispneia, era o que a gente tinha, constipação. Tá? E aí, ela melhorava rápido. Quando a gente fazia esse controle de sintomas, ela tranquilizava, melhorava. Dentro desse internamento aí, ela traz uma fala de que, antes de eu ir para casa, me leve na praia. Falou um dia de consulta habitual, né? De evolução. Ou antes de eu ir para casa, me leve para a praia, eu quero ir para a praia. E aí a gente movimentou a equipe e a gente levou Melrys para a praia. Alugamos a cadeirinha lá do para-praia, e a gente levou, ela queria tomar um banho de mar, mesmo com oxigênio, ela tomou o banho de mar, e Melrys foi para casa de novo. Até que ela veio pela 5ª vez. Ela foi e voltou para casa 5 vezes. Sem diálise. E aí, 29 de maio, e eu até me emocionei preparando a aula, porque hoje... Que dia é hoje? 29 de maio. Aí foi em 2023, tá? Nova admissão, e dessa vez a gente tinha marcadores de terminalidade mesmo, tá? Eles estavam muito mobilizados, aí ela já tinha dispneia mais persistente, já dificuldade com via oral, a gente precisou fazer medicação parenteral. E aí, no dia 3 de junho, já em sedação paliativa, na companhia dos filhos, ela faleceu. Tá? Então, existem formas de cuidar. Existem formas de controlar sintoma, de prevenir e aliviar sofrimento. E aí foi a mensagem que eu recebi da filha, do filho. E aí é importante, as outras filhas diziam que era o filho preferido dela, ele estava sempre com ela. E aí eu vou ler para vocês o que ele me diz. Por que eu gosto de trazer? Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que, quando a gente vai tirar a condição de um tratamento restaurador de vida, aquela pessoa vai morrer, quem fica vai ficar tão sofrido que não quer mais nem ouvir falar em você, chegar perto de você. Né? Mas olha o que eu escuto de um filho. Boa tarde. Passando para agradecer o cuidado e a atenção que você e sua equipe deram à situação de nossa mãe.
Sabemos que é uma condição padrão e profissional da clínica. Mesmo assim, é consenso na nossa família que foi dada atenção mais que especial. Sinta-se abraçada por todos nós. Um abraço e que Deus possa permitir que continue fazendo o melhor que podem por cada paciente que estejam sob seus cuidados. Não tem como não me emocionar com isso. Mas é importante que a gente olhe para essa trajetória de cuidado, tá? O cuidado paliativo ele está junto do tratamento modificador de doença, não são dicotômicos. À medida que o tempo passa, a doença progride, tem terminalidade, tem morte, tem luto, mas a gente cuida, a gente não abandona. Onde a técnica termina, a humanidade permanece. Somos seres humanos, não somos máquinas, não vamos deixar. A IA não vence a gente. Tá? Então, tem valores, tem benefícios sistêmicos dessa abordagem. Tem benefício para paciente e família, que vai melhorar exponencialmente a qualidade de vida. Alguém pensava em levar uma paciente dítica, obesa, acamada, para tomar um banho de mar antes de morrer? É esse o olhar. Não é? Eu costumo dizer assim, ó, eu não gosto de que compare cuidado paliativo a coisinha bonitinha, fofinha, realização de desejo. Não suporto isso. Detesto palifofismo. Não sou dessas. Mas, para a gente conseguir aquilo ali, é necessário muita técnica. Tem que alguém estar perto, controlando o sintoma, ajustando medicação, se comunicando, fazendo fala difícil. Não é pegar na mãozinha e achar que é bonitinho, não. Tá? É complexo. Mas melhora. Alivia sintoma. Redução drástica de luto complicado. Tem psicólogo aqui? Redução drástica. Tá? Para a equipe assistencial, redução significativa da angústia moral que a gente passa, principalmente sobre retirada e suspensão. Quando a gente vê isso, a gente tem um acalento. Tá? Burnout entre médico e enfermeiro que deixam de atuar diante de futilidade. Quantas vezes eu já me deparei na UTI que está a equipe toda estressada, cansada, porque está vendo que o que está fazendo ali não é benefício, mas, ao mesmo tempo, não consegue suspender, porque não tem, muitas vezes, apoio. Porque, às vezes, tem uma intenção, mas vem um outro colega que diz que não, que tem que fazer, e assim sucessivamente, e a gente fica esgotado. E, para a instituição de saúde, se a gente tem segurança jurídica, que a gente falou que tem, tá? Se a gente tem adequação ética, alocação racional e justa de recurso, isso também é um benefício gigantesco. Tá? Para terminar, precisava dizer isso para vocês. A gente tem que olhar e redefinir o que é sucesso para a gente. Óbvio que a gente vai achar que sucesso vai ser sempre quando eu conseguir recuperar uma função renal com terapia dialítica, e isso é lindo, perfeito, maravilhoso. Tá? Mas o William Osler tem uma frase. A frase vai para o médico, porque a frase dele foi para o médico, mas eu costumo ampliar para todo profissional de saúde. Tá? O bom médico é o que trata a doença, mas o grande médico é o que trata o paciente que tem a doença. É isso que faz a diferença da gente. Tá? Na nefrologia contemporânea, o sucesso não se mede apenas pela capacidade de manter uma máquina depurando toxinas. Vocês sabem disso. Tanto sabem que me trouxeram para cá na sexta de manhã. O verdadeiro sucesso é garantir que a biologia, lembram do fio da biologia, sirva ao fio da biografia, assegurando paz, dignidade e respeito absoluto ao que realmente importa para quem vive a doença, não é o que importa para a gente. Tá? Então, de novo, inserir cuidado paliativo na diálise é a arte suprema de honrar não apenas o rim que falha, mas a pessoa inteira que ainda vive. Obrigada, gente. Iane, obrigada. A gente estava conversando aqui antes de você começar a palestra, né? Batendo papo, e eu falei para ela, e ela ouve isso de outras pessoas. Mais pessoas precisam ouvir você. Né? Mais profissionais, mais pessoas. E aí, não necessariamente, a gente tem um público aqui eclético, como tem. Aqui não tem só pessoas que fazem assistência no dia a dia, mas que ajudam a cuidar de pessoas. Né? Então,
Eu acho que você traz uma provocação, você traz reflexão, você traz a gente se perceber como pessoa e profissional que está nesse cuidado, ou que se propõe a estar, né? Então, é sempre muito bom. Eu admiro muito você e o seu trabalho. E eu acho que por onde você passa, você enriquece, que você possa estar mais vezes com o Grupo CSB. Bem, eu vou passar a palavra aqui para quem tiver perguntas, dúvidas, coraçõezinhos lá no YouTube. Vi aqui os coraçõezinhos, mas Túlio, que é o diretor médico aqui do grupo, traz uma pergunta aqui. Eu vou passar. Na prática clínica, como diferenciar uma decisão autônoma e legítima de interromper a diálise de uma decisão influenciada por fatores potencialmente reversíveis, como depressão, sofrimento não controlado, sobrecarga familiar ou falta de compreensão do diagnóstico? E uma pergunta na sequência é: em que momento a equipe deve respeitar a decisão do paciente e em que momento deve intervir para reavaliá-la? Já lançamos mão da psicologia, reunião familiar, etc. Excelente pergunta. Vamos lá, pela primeira. Não dá para a gente tomar decisão sozinho. Tudo que a gente falou aqui, ele deve ser interdisciplinar. Então, se eu tenho alguma dúvida que o meu paciente não... Lembra que a gente falou ali da preparação e da tomada de decisão, da autonomia? Então, a gente precisa realmente ter o entendimento de que a pessoa está com todas as condições favoráveis para conseguir alcançar o entendimento dessa tomada de decisão. E aí, na prática clínica, tá? Foi a pergunta. A gente precisa ter tempo, disponibilidade, escuta ativa e vínculo. Porque entendi a provocação de que, olha, pode ser que ele não esteja, do ponto de vista psicossocial, confortável ou na melhor condição para tomar uma decisão de suspensão de terapia substitutiva, mas, ao mesmo tempo, eu não posso negligenciar isso e dizer que, porque ele não está na condição melhor possível, eu tenho que insistir na terapia. A gente precisa olhar para a biografia. Então, se é alguém que está frágil psiquicamente, frágil socialmente, eu preciso dar a ferramenta para ele se recuperar desse adoecimento e, assim, a gente trocar a tomada de decisão. Decisão, ela é compartilhada. Do ponto de vista técnico, eu preciso colocar para o paciente. Se eu estou diante de uma condição potencialmente reversível, tecnicamente, eu detenho o conhecimento de que a minha terapia pode reverter aquela condição aguda, tá? Mas aí eu não vou simplesmente estar na minha posição de dizer que, ok, pode melhorar, mas ele está aí deprimido, sem família, não quer a diálise, eu vou deixar por isso mesmo. Não é assim, tá? Então, preciso, de fato, de forma interdisciplinar, multidisciplinar, buscar alcançar esse entendimento do que está acontecendo, ofertar a condição ideal para que essa tomada de decisão seja segura. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para uma condição que eu entendo que é potencialmente reversível, mas que eu estou imaginando que o paciente tem fatores do ponto de vista psicossocial que não lhe autorizam a tomar essa decisão, eu preciso fazer todas as intervenções que eu entendo necessárias. Passa por isso. A decisão, ela é compartilhada. Então, se eu estou me eximindo de ofertar algo que eu entendo que é potencialmente reversível, sem buscar o alcance dessas condições, eu também aí sou responsável, tá? A outra que ele faz é... Ele pergunta: em que momento a equipe deve respeitar a decisão do paciente e em que momento deve intervir para reavaliá-la? A reavaliação, ela faz parte. Não sei se vocês prestaram atenção, num dos slides, ele coloca cuidado contínuo. Então, não é porque você não vai fazer a diálise que você abandonou o paciente. Então, a reavaliação, ela é contínua, permanente. O paciente é seu, ele vai ser
cuidado. O cuidado, ele é... E aí, a todo momento, a gente está reavaliando. Lembram do paciente da diretiva que rasgou porque queria fazer traqueostomia? Então, isso... Ah, não, você recusou mês passado fazer a diálise, então perdeu sua chance. Não pode ser assim, né, gente? Não é isso, tá? Então, o cuidado, ele é contínuo. A todo momento, ele deve ser reavaliado. Não é nem que pode, ele deve ser reavaliado. Tá? De novo, a gente hoje tem legislação que nos protege e que diz que o paciente tem direito à sua tomada de decisão. E, de novo, tá? A decisão do paciente, ela prepondera decisão de família. Tá? Decisão que a gente, muitas vezes, não ouve o paciente para ouvir a família. Muitas vezes. Tá? Então, precisa ter atenção nisso. Agradecer você demais. Já ouvi você falar várias vezes, mas é sempre você traz alguma informação nova. Eu quero fazer alguns comentários que são muito peculiares do paciente dialítico e do fazer da nefrologia. Acho que eu quero começar falando pela cultura, que a gente tem, né, o latino tem a cultura muito é diferente do oriental com relação à morte. Então, eu tenho um fato engraçado na minha família, que a minha filha, quando era menorzinha, 5 anos, me perguntou sobre a Páscoa. E eu dei uma volta tão grande para dizer que Jesus morreu, mas ele morreu, mas e o Natal? O Natal ele nasceu. E na Páscoa, não sei o quê. Mas ele morreu? Eu disse, não, ele vive nos nossos corações. Minha mãe morreu ou não morreu? E ela tinha 5 anos. E no final me atrapalhei toda e disse, não, morreu. Já tem 2000 anos isso. Porque aí ela trouxe a frase, que foi uma das coisas que me fez começar a estudar um pouco de cuidados paliativos, que todo mundo vai morrer, mãe, eu vou morrer, você vai morrer, e eu vou morrer, meu irmão vai morrer. Eu disse, não consigo. Não consigo acessar isso aí, porque realmente... Então, eu acho que o latino tem muito isso. Eu acho que a gente teve a primeira vez aí um documento da sociedade para falar de suspensão e renúncia, mas dentro de uma unidade de diálise, onde você tem o técnico de enfermagem que está com aquele paciente por 4 horas, 3 vezes por semana, isso, às vezes, é muito misturado. Ele também vira família. E ele quer opinar. E assim são todos os outros profissionais. Então, isso se mistura muito. E como que você não vai dar voz também àquela pessoa que está tão próxima, que muitas vezes está mais próxima do que o filho, que mora longe, que aparece quando o paciente... Isso nessa unidade é muito comum. Uma família que está um pouco mais distante, são pacientes super idosos, na maior parte, vêm com cuidadores. Então, aquelas pessoas também têm lugar de fala, né? E você sabendo que a linha de base do paciente, às vezes, já é um pouco menor do ponto de vista cognitivo e de autonomia. Então, isso eu penso que dentro da unidade de diálise isso é um desafio. E eu queria que você comentasse um pouco. Você falou que não é preciso uma equipe de cuidados paliativos, e eu concordo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não se sente... capaz, talvez, estruturado para fazer, você falou de decisões muito complexas, né? Porque isso aí envolve toda uma equipe, famílias, dentro de uma unidade de UTI, talvez, né? Eu não trabalho em UTI, mas talvez seja um pouco mais fácil. Eu entendo que esse ir e vir talvez faça a coisa ainda um pouco mais difícil. E, por fim, eu trabalho com diálise peritoneal, então, diálise peritoneal aqui no Brasil é considerada também como holístico, praticamente é uma indicação de exclusão. É o paciente que já está muito acabado, que não tem condição de ir e vir, que aí você instala DP, e tem doenças, por exemplo, como na síndrome cardiorrenal, o paciente vai para a diálise peritoneal paliativa para cuidado de sintoma, muito antes de atingir menos de 10 ml de clearance, e isso está na literatura. Então, isso é uma coisa que a gente instala, e eu vejo isso cada vez mais também na hemodiálise. Né, com a hemodiafiltração, que o paciente não tem aquela sobrecarga, mantém uma qualidade de vida ainda. Então, isso é uma coisa que a gente precisa conversar. É diferente do que você falou, do que a gente falou, assim, que eu já vi isso muito. Ele é falência de acesso, não tem mais o que fazer. A gente vai fazer até aqui, eu não vou mandar de novo para o hospital. Eu já tive essa conversa com a equipe várias vezes. E deu ver a colega, né? Enfim, era colega médica, nefrologista também, mas virar as costas e dizer assim, mas nem o transhepático não passou ainda, como é falência. Então, eu acho que isso realmente uma construção. Cultural. Então, o que você nos diria a respeito da diálise paliativa nessa linha?
E o que você diria aqui para a minha equipe, que vive isso todos os dias, dentro, né, da unidade suplementar de saúde? A gente tem os pacientes super idosos dialisando. E isso é um desafio, acho que, para nós, todos os dias. Perfeito, Nanda, perfeito. Você traz o que você traz é o dia a dia. É o dia a dia, exatamente isso. Falando da primeira pontuação que você trouxe, acho que esse é um exercício. Isso aqui que a gente está vivendo hoje é um momento extremamente especial e que deve ser valorizado e que pode, inclusive, ser transformado numa rotina. A equipe de enfermagem, bem como os cuidadores dos pacientes, eles precisam ser inseridos nessa educação. Precisam, é condição sine qua non. Não tem como. Tá? E o real, muitas vezes, a gente tem o ideal e o real. Né? O real é isso. O familiar está longe, o idoso, principalmente na saúde suplementar, a gente vê bastante isso, né? Classe A, classe B, mora só, com cuidadores 24 horas, a família visita, e a gente entende que a tomada de decisão é nossa e vamos manter a qualquer custo, porque é o desejo do familiar. Então, esse entendimento multidisciplinar, ele não tem mais como não acontecer. Tá? Então, não tem mais. A gente não tem outra saída. É isso mesmo. A equipe toda tem que discutir de forma recorrente esse assunto, esse tema. Os técnicos de enfermagem precisam estar envolvidos nessa educação continuada. Educação continuada. A gente não vai conseguir desconstruir algo que é cultural, como você traz. Eu não diria nem latino, sabe, Nanda? Porque a gente tem até determinados lugares que comemoram a morte, né? E que a gente tem um conceito diferente. Tá? Mas, de fato, falar de morte é tabu. E você vai me ver muitas vezes falando de cuidado paliativo, dissociando o cuidado de morte, porque a dificuldade do cuidado paliativo entrar, principalmente nas doenças crônicas, é exatamente por conta do que você me falou, porque a gente tem pavor de falar de morte, porque a gente não consegue falar de morte. E aí, quando entra alguém que coloca a morte como parte da vida, como necessidade do cuidado de abordar, essa pessoa não é benquista, persona não grata. Tá? Então, a gente precisa fomentar essas discussões, esse entendimento, falar sobre isso, dentro da nossa própria casa. A dificuldade que você teve com sua filha, eu tive com meus pais, por exemplo, porque minha família toda mora em João Pessoa. Eu estou aqui há muito tempo, e uma vez, numa roda de conversa em casa, eu disse, gente, se eu morrer lá em Salvador, não vamos fazer confusão, gastar dinheiro para me trazer de Salvador para cá. Eu sou cremada lá, traz a cinza se quiser jogar aqui. Parou todo mundo assim, arregalou o olho para mim. Lá vem você com suas conversas. Como assim lá vem você com suas conversas? Meu filho, somos eu e ele todos os dias em casa, quando ele tinha 7 anos, a gente conversou, ensinei a ele a pedir socorro se eu passasse mal dentro de casa. Se soltava eu e ele. Então, a gente não faz isso de uma rotina, porque a gente acha que a gente é imortal. Então, é isso. A gente vai precisar ter momentos para falar sobre isso. Isso não muda, assim, do dia para a noite. Tá? Não te digo que é mais fácil dentro da UTI, não é. Porque aquele ambiente ali é um ambiente restaurador de tudo. Então, entrou aqui, não vai morrer. Infelizmente, ainda tem isso. Tá? Então, não, se morreu foi porque fez alguma coisa errada ou porque fracassou no plantão. Então, não é tão mais fácil. Aqui, vocês têm algo que é a oportunidade de ter escuta dessas pessoas. E aí, muitas vezes, instigar o técnico que está nas 4 horas com a diálise, ouvir um pouco de quem é aquela pessoa. Olha como é, olha quem é ele. O que acontece para ele sair de casa e chegar aqui? Será que é fácil? Será que tem que pedir um transporte específico, porque ele é dependente de cadeira de rodas, ele já não vem andando sozinho? Então, fazer o olhar, sair um pouco só da máquina e do resultado do exame. Esse é um exercício importante, mas é trabalho de formiguinha mesmo. Tá? Trabalho de formiguinha mesmo. E a outra coisa que você me perguntou... Sobre a diálise paliativa. Isso. De fato, é uma coisa que eu acredito. Isso. Eu também super acredito.
Super acredito. E a gente precisa também, se você lembra ali, a gente tirar essa dicotomização. O paliativista é antidiálise. Pelo amor de Deus, gente. Para que está feio. Eu estou aqui lutando para botar a minha hemodiálise lá no Montserrat. Entendeu? Então, assim, não é porque eu vou ter a minha hemodiálise lá para restaurar. Não. Mas é porque o meu paciente renal crônico, ele pode ter qualquer tipo de complicação ou intercorrência que justifique ele ser cuidado mantendo a terapia dialítica dele. Acabou-se. Ele pode estar na sua hemodiálise e ter uma infecção e eu precisar cuidar dele num outro ambiente que não seja o domicílio, no hospital, fazendo a diálise dele, mas entendendo que ele não vai dali para outros procedimentos mais invasivos. Eu tenho a condição de ofertar a diálise dentro de casa sem evitar que o paciente vá para a UTI para controlar sintoma. Então, cada caso é um caso. Não são coisas excludentes absolutamente, mas a gente precisa se comunicar. E mesmo esse que está com a diálise paliativa, paciente e família precisam entender o objetivo dessa terapia. Tá? Eu já tive conversas de suspensão de terapia dialítica em UTI, por exemplo, que, quando a gente foi conversar, a irmã do paciente ela trouxe ele mesmo dizia para a gente, a hemodiálise, nessa ocasião, o paciente já não tinha nível de consciência. Foi a fala da irmã. Ele viveu 15 anos em hemodiálise. E ela dizia, ele mesmo falava, a hemodiálise me salvou, mas um dia ela não vai dar conta e eu vou morrer mesmo fazendo ela. Então, essa fala da irmã selou a nossa reunião familiar. E, às vezes, a gente não dá a oportunidade de ouvir, porque a gente está tão focado ali que a gente não consegue se permitir. Então, acho que essa é a dica. Aqui, só para eu conhecer rapidinho, vocês são de que área aqui? Só para eu ter uma noção. Vamos lá. Nutri, assistente social, TI. TI é bom que vai falar disso em casa, no povo que conhece. Maravilhosa. Ó, que linda. Muito bom. Parabéns demais. Assim, a gente estava muito ansioso para te ouvir. Eu tinha escutado você pela primeira vez lá no evento do Mater Dei de Ana, lá do Plan Tree. Dois comentários fora a aula. Assim, aquela imagem, meu pai comentou sobre aquela imagem que você colocou, onde tem uma face e tem um rim interligado, ficou muito legal. E um outro ponto foi aquela pergunta que você colocou que, por muita coincidência, vivi aquela pergunta ontem, foi feita aquela pergunta e eu respondi que era no momento o que te importa, e eu respondi realmente uma coisa que estava muito ligada ao que você está colocando, só que no outro contexto, que era realizar os meus quereres. Então, de uma certa maneira, funciona para mim também essa pergunta que você colocou. Dentro de outra perspectiva, você trouxe toda a inclusão que está na nefrologia com o cuidado paliativo, bem no início do seu slide. E você trouxe que foi a pergunta uma das perguntas de Nanda, que Nanda atrapalhou a pergunta também de Anaína, que ela fez a pergunta e respondeu tudo, que não precisaria, a gente deveria estar formado e preparado para a gente mesmo realizar o paliativismo conosco dentro da clínica e tudo mais. Mas me veio a opção e a pergunta se não seria adequado para um local que a gente entende que isso é muito vivo, a gente entende essa real necessidade, se a gente não deveria dar um passo a mais e ter um cuidado paliativo coordenado, ou melhor colocado, orientado, uma pessoa que estivesse ligada conosco para estar realizando o que a gente, porventura, vai fazer em um momento que não esteja a todo tempo. Vocês estariam 1000 anos-luz. Eu acho que isso é Por que eu preciso dizer que todos nós... Por que eu preciso dizer que todos nós, do ponto de vista de saúde, e aí eu vou falar especificamente para o médico, tá? Ele tem condições de ofertar medidas paliativas para os seus pacientes? Porque a gente não tem braço, não tem paliativista para estar em todo lugar. Então, a gente vai precisar trazer essa educação para as pessoas e, dentro
da formação do dia a dia, provocar para que o médico, dentro da sua especialidade, ele tenha esse olhar, né? Que ele não foque especificamente só na patologia, só na doença, que ele busque entender quem é o seu doente. Porque, se ele busca entender quem é o seu doente, muitas vezes ele já vai conseguir tomar muitas decisões, que não necessariamente vai exigir a presença de um especialista. Tá? Mas, óbvio, se a gente tem a condição de ter, porque são muitas decisões difíceis, são dilemas extremamente complexos. E aí, para cada... por melhor clínico que alguém seja, ele não vai conseguir chegar e prescrever uma hemodiálise. Essa é a expertise do nefrologista. Da mesma forma que existirão dilemas, existirão discussões que o nefrologista também não vai conseguir alcançar a condição especialista de definir aquilo ali. Muitas vezes é até a utilização de determinadas intervenções farmacológicas para um controle de sintoma, para deixar o paciente tranquilo numa condição de, por exemplo, sustentar, ficar mais tempo fora, se a gente está entendendo que está reduzindo a intervenção. Então, assim, acho que ter um serviço de cuidado paliativo dentro de uma clínica de hemodiálise, acho que é algo realmente de sucesso, sabe? Eu acho que vai passar na frente anos-luz do restante, entendeu? Porque é um olhar, de fato, muito diferenciado de abordagem de cuidado. Tá? Isso em termos de qualidade de assistência e, da mesma forma, para o cuidado com a equipe, porque a equipe sofre demais. Isso que Nanda trouxe é extremamente real e palpável. Muitas vezes a gente precisa, e eu, como eu gosto muito de estar no vucu-vucu com eles, então, assim, muitas vezes a gente para e sai e vem conversar. Oh, gente, é assim, é isso mesmo. Tá? Não se sente dessa forma, porque o que você está fazendo é o melhor, você está cuidando da melhor forma. E a gente vai precisar ter muita atenção a eles, né? Então, a gente desenharemos e lhe proporemos mais pra frente. Eita! Primeiro, queria agradecer o convite que Rafael me fez de estar aqui presente e agradecer a sua presença. Durante a sua aula toda, vieram várias reflexões para mim do meu exercício da medicina até hoje. A equipe médica, ou a equipe de saúde, e foi muito importante de tirar o médico do foco da equipe de saúde. Então, é uma equipe que muitas vezes ficava achando que tudo era o médico, tudo era o médico. Não é tudo o médico hoje, graças a Deus, porque todos precisam de participar. Também parabenizo essa já atitude, Rafael, de colocar realmente precisa num serviço onde a gente prima pela qualidade em todos os aspectos, ter o cuidado paliativo. Eu tive a possibilidade de ler 3 livros da doutora Ana Cláudia Arantes, né? A morte é um dia feliz para se viver. Quanto foi feliz para essa sua paciente viver os últimos dias dela como ela viveu. E dizer que várias frases que você colocou aí, me permita lhe chamar de você, que foram para mim muito elucidativos. A última até tirei a foto, porque era muita coisa para escrever, algumas eu escrevi, e lhe dizer que para mim foi extremamente enriquecedor ver essa aula, ver o quanto que a gente pode fazer, o quanto também que a gente já faz, Essa semana nós tivemos um fato que um paciente, o grande problema de diálise hoje é um assunto do dia a dia. No barbeiro, no cabeleireiro, todo mundo fala de diálise. E muitas vezes cai para nós situações que são dramáticas e que a gente precisa também não assimilar, porque senão a carga fica mais pesada do que já o é, e colocar para quem pode decidir e tem que decidir. Nós recebemos um paciente que estava há 4 meses em um hospital estadual, um hospital público, e o paciente chegou sem acesso.
certo? E, no fundo, o paciente foi mandado de lá para sair de lá, que ele estava lá depositado, que um paciente fica 4 meses no hospital, não se tem um acesso, ele é um renal crônico, não se tem uma atitude de fazer qualquer tipo de acesso no paciente, e vai para a clínica de diálise, então nós estamos livres desse paciente agora de vocês. Então, nós, como médicos, como equipe de saúde, precisamos questionar esses dirigentes de hospitais, porque senão para a gente fica, a carga fica mais pesada e para eles fica muito fácil. Eu não fiz nada, mando para lá. Então, até quando também nós, que fazemos parte de uma sociedade, que todos fazem parte, precisamos também falar mais, agir mais, questionar mais e não aceitar o que vem, porque veio de lá, eu tenho que aceitar. Então, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, nossa. Deixa eu ver aqui, gente, se tem alguma coisa Vou contar a mais. uma coisa para vocês, enquanto Jana olha ali, que eu disse para ela, tem uma coisa que também eu aprendi depois que eu comecei a fazer cuidado paliativo. Na verdade, eu acho que eu entrei na faculdade para fazer pneumologia, era o sonho da minha vida. Fiz durante 17 anos, mas eu tinha uma inquietação que eu não sabia o que era. E aí, depois de conhecer, eu descobri o que era, porque eu precisava vir para cá, né? E aí eu também comecei a buscar, né, me conhecer, saber como que eu imagino lidar com a minha própria finitude, com daqueles que amo, enfim. E isso a gente também cresce muito, vai aprendendo todo dia. Cada dia você aprende, eu aprendo com você. Hoje já aprendi várias coisas aqui. Mas aí uma coisa que eu levo para todos os dias é que, assim, está tudo certo, no tempo certo, como tem que acontecer. Nada é por acaso. Ontem eu estava vindo para casa, né, toda atrasada, tinha aula, não sei o que. Aí uma amiga me liga. Eu sou médica da avó dela, que tem 90 anos, acabou de fazer. Mas é uma tchuca, uma coisa linda, que gosta de ficar na beira da piscina com os filhos, com os netos, uma figura. O sensório vai lá e vai cá. Tem hora que ela está ótima, tem hora que ela está fora da casinha total, mas que tem uma cardiopatia grave e já tem uma insuficiência renal, tá? Mas que a gente estava ali, ó, controlando o sintoma. E a neta dela, que é minha amiga, é médica. E aí estou vendo mensagem dela, e quando eu pego, a amiga me ligue. Aí liguei, aí ela me mandou um resultado de exame, mostrei para a Jana agora de manhã. Ontem, 19 horas. Amiga, minha avó, creatinina de 4,3, potássio de 7,2. Levo para onde? Para que hospital? Foi assim. Eu fiz, amiga, espera aí, vamos lá. Você é a neta, você não é a médica. Quem é a médica de sua avó? É por isso que eu estou te ligando. Eu fiz, então, vamos conversar. O que a gente vem discutindo ao longo de um ano que está acontecendo? Tem um ano que ela não pisa no hospital. O que vai acontecer com vovó quando ela chegar na emergência? Vão fazer o que com ela? Me diz. Você é médica. Aí ela parou. Eu não quero minha avó na emergência, eu não quero minha avó na UTI. O que vai acontecer com ela quando ela chegar na emergência com ureia de 2,74, creatinina de 4,3 e potássio de 7? Com certeza. Aí eu fiz, sua avó está sentindo o quê agora? Nada. A gente fez o exame porque ela tinha feito uma infecção respiratória, estava meio molinha, aí a gente pediu o laboratório. Eu fiz, então você está preocupada em tratar o resultado do exame ou sua avó? Aí ela parou. Se você não tivesse esse resultado de exame, sua avó estaria onde agora de noite? Em casa. Então, amiga, não é você que tem que tomar essa decisão, você é neta. Você ligou para a médica dela, agora vamos juntar todo mundo, a gente vai conversar, filhos, outros netos, e aí a gente vai compartilhar essa tomada de decisão. Minha avó não tem pavor de hospital, ela não quer, foi por isso que você entrou para me ajudar. Então, estou fazendo o que me compete, minha função é essa. Tá lá minha tchuquinha em casa. Ai, foi bom, né? É bom, é bom. É um tema rico, um tema que toca.
Obrigada. Viu? Eu que agradeço, mais uma vez. Muito, muito obrigada. Então, gente, para quem está aí, tem mais coraçõezinhos ali, Anne, foi um prazer conhecer você, maravilhosa, aprendi muito, enfim, alguns comentários aí, né? Todos, acho que ratificados aqui por quem está aqui. Obrigada. Então, pode ser que a gente volte a conversar em breve aí e que você volte outras vezes. Obrigada, gente, pessoal que está aí na plateia do YouTube, também obrigada pela atenção. Até o próximo café. Eu gostaria de passar para Rafael, para ele fazer a entrega para a nossa convidada. Isso foi meu pai que trouxe o presente, tá? Foi ele que lembrou, tá? Amo, obrigada, obrigada, obrigada. Depois a gente vai tirar com todo mundo, tá? Claro. Cadê? Vem, pai, deixa eu também. Deixa eu só pegar, chega um pouquinho para cá para pegar. Pegar o CSI.